Domingo de Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, entre outros campeões estaduais. Vou usar esse vídeo para dar todos os detalhes de cada uma dessas conquistas. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no seu time do coração sem perder tempo. Quero começar com pequenas curtinhas. A primeira informação é sobre o Atlético Paranaense, que se sagrou campeão paranaense nesse domingo. Empate em 0-0 com o Cascavel dentro de casa. Furacão não jogou bem. Regulamento debaixo do braço depois de vencer por 2-1 na partida de ida, placar agregado de 2-1 para o Furacão e mais uma conquista, a 27ª. Detalhe importante sobre o título desse ano, de forma invicta. O Furacão teve 15 vitórias e 2 empates, 17 jogos sem perder no Campeonato Estadual. Outro que se sagrou campeão, Atlético Goianiense. Em uma das finais mais emocionantes do Campeonato Goiano, o Dragão perdeu no tempo normal para o Goiás por 3-1. O Goiás havia sido derrotado na partida de ida na semana passada 2-0, com 3-1 de hoje 3-3 no agregado e decisão por pênaltis. Todo mundo ia convertendo seus pênaltis até que o Hugo, lateral esquerdo do Goiás, perdeu e o Dragão conquistou o título goiano. A nova configuração de títulos por lá tem o Goiás como maior campeão, 28 taças, o Atlético Goianiense como segundo, 17. O Vila Nova aparece em terceiro com 15. Quero falar também sobre o Botafogo, que se sagrou campeão da Taça Rio, um torneio para times que não conseguiram avançar no Campeonato Carioca. O Botafogo fez 5-2 no Audax nesse domingo, placar agregado de 7-3 juntando as duas finais. Com o resultado, o Botafogo assegurou a vaga na Copa do Brasil de 2024, algo que não havia sido obtido via Campeonato Carioca. Os gols da vitória por 5-2 do Botafogo, 2 do Lucas Hernandes, mais 2 do Sauer e 1 do Felipe Sampaio. Hora de falar sobre o futebol mineiro. O Atlético é o mais novo campeão mineiro. Vitória por 2-0 contra o América, 2 jogos e 2 vitórias do Galo na decisão contra o Coelho. Os 2 gols desse domingo marcados por Hulk. Primeiro de pênalti, o segundo num contra-ataque espetacular puxado pelo Zaratio. Mineirão, que recebeu 57.082 pessoas para uma renda total de R$3.700.000. Destaque para o fato de Otávio, volante do Galo, ter sido expulso aos 3 minutos do segundo tempo, mesmo com um a menos. O Atlético superou a pressão do rival e ainda conseguiu marcar mais um gol. Para completar a respeito do Galo, tetracampeonato consecutivo, 4 títulos estaduais de maneira seguida, algo que não acontecia há 42 anos, já são 48 títulos mineiros, ninguém ganhou mais campeonato mineiro do que o Atlético. Campanha atual de 9 vitórias, 2 empates, uma única derrota para o Atlético na semifinal. Curiosidade sobre o Hulk, ele se tornou o primeiro jogador a ser artilheiro do Campeonato Mineiro por 2 anos consecutivos. Ninguém havia conseguido tal feito nesse século. Para arrematar, futuro de Eduardo Cudê, técnico argentino que causou no meio da semana, disse que quer continuar, mas nem o presidente Sérgio Coelho, nem o Rodrigo Caetano confirmaram. Rodrigo disse no campo o seguinte, abre aspas, sou do lado conciliador, não gosto de interromper o trabalho, mas é algo que vamos avaliar no meio da semana. O Cudê causou por lá e agora pode ser demitido mesmo com o título do Campeonato Mineiro. Bora falar sobre a decisão em São Paulo. O Palmeiras é mais uma vez campeão paulista. Um massacre na grande decisão, 4-0 em cima do Água Santa. 2 gols de Gabriel Menino, que mais uma vez aparece em decisões. Ele já havia sido super decisivo na Supercopa do Brasil contra o Flamengo com 2 gols. O placar do 4-0 em cima do Água Santa foi completado por Hendrick e Flaco Lopes. O Hendrick que já havia marcado no primeiro jogo e o Flaco Lopes que havia deixado o gol dele contra o Bolívar. Com o placar de 4-0 desse ano, o Palmeiras repete do ano passado quando também fez 4-0 no São Paulo, depois de perder na partida de ida. Contra o Água Santa, o placar agregado ficou em 5-1. Vale a lembrança de que o Água Santa havia vencido o Palmeiras no jogo de ida em Barueri por 2-1. Resultado final do título garante ao Palmeiras 9 milhões de reais, são 5 milhões em prêmio da federação e mais 4 milhões em prêmio da Crefisa. É bem verdade que essa grana em prêmios da Crefisa não tem sido utilizada pelo Palmeiras. O Verdão usa essa grana para abater aquela dívida que tem com Leila Pereira. Novo formato de títulos do Campeonato Paulista tem o Palmeiras com 25 taças, só atrás do Corinthians com 30. Santos e São Paulo aparecem com 22 títulos cada um. Queria falar sobre Abel Ferreira, personagem super importante dentro da história recente do Verdão. Já são 8 títulos do Abel com a camisa do Palmeiras. E ele se tornou dessa maneira o segundo maior vencedor do clube, só atrás de Oswaldo Brandão. Detalhe que com os mesmos 8 títulos aparece o Vanderlei Luxemburgo. Para arrematar de vez,
os 8 títulos do Lucha não, do Abel você deve estar curioso. 2 Libertadores, mais 2 paulistas, um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. Passagem extraordinária do técnico português que tem deitado e rolado. Para fechar o vídeo, eu queria falar sobre a grande surpresa do domingo. Fluminense, mesmo com uma desvantagem de 2-0 da partida de ida, se sagrou campeão carioca, batendo o Flamengo 4-0 na grande decisão. Os gols marcados por Marcelo aos 30 do primeiro tempo e Cano aos 34. No segundo tempo, o Cano, aproveitando um rebote de um pênalti que ele perdeu aos 11, fez 3-0. O Alexander meteu 4-0 e o Fluminense se sagrou campeão, revertendo uma vantagem gigante. Importante dizer que o Flamengo foi totalmente dominado pelo Fluminense. O primeiro tempo parecia de um jogo de adultos contra crianças. O Vitor Pereira inventou de escalar 3 zagueiros e mais 2 volantes, não conseguia atacar, não conseguia ter a bola e a gente via Pedro e Gabigol tentando dar combate. Para a etapa final ele saca o Gabigol, acaba com o esquema de 3 zagueiros, o Flamengo até parece reagir, mas aí sai o gol do Cano de pênalti e o gol do Alexander para definir uma vitória para lá de importante, especialmente pro Fernando Diniz, que é um técnico com muita qualidade, com várias ideias inovadoras, mas que ainda não havia conquistado um título importante. Ele assegura essa taça no momento decisivo, inclusive que muita gente pede Fernando Diniz como comandante da seleção brasileira. Outra coisa importante, o que vai ser do Flamengo daqui para frente? É natural que ainda nos vestiários do Maracanã o técnico Vitor Pereira seja demitido. São 5 taças desperdiçadas em pouco mais de 3 meses de trabalho. Não conseguiu ser campeão no Mundial. O time, inclusive, ficou em 3º lugar. Perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Perdeu a Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle. Perdeu a Taça Guanabara para o Fluminense e agora perde o Campeonato Carioca com essa situação ainda mais agravante de ter vencido na ida por 2-0. Trabalho horroroso. Talvez pior até do que do Paulo Souza. Talvez até pior do que do Domi. E com muita irritação do torcedor desde o primeiro tempo, no Maracanã, o torcedor do Flamengo xingando muito o Vitor Pereira, pedindo que ele fosse demitido. Qualquer coisa que não a dispensa do técnico português vai ser uma enorme tragédia. E aí, só para lembrar, torcedor corintiano bastante feliz com o desfecho do VP, que deixou o timão daquele jeito que vocês já sabem. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve. A gente repercute a partir das 8, ao vivo no programa do Nicola, o futuro de Vitor Pereira e as consequências desse domingo extremamente importante. Abraço, tchau!